Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. Porque o que você está prestes a ouvir é inacreditável. Uma história comovente, profunda, e que vai te fazer sentir revolta, fascínio e um desejo reprimido de justiça. Prepare-se para mergulhar num destino chocante e transformador, onde o amor e o medo caminham lado a lado. O sol nas montanhas do interior da Anatólia parecia mais quente naquele dia, mas talvez fosse só a pele de Melik queimando em silêncio por dentro. Ela apertava os dedos contra a saia simples de algodão, tentando esconder o tremor que subia pelas mãos frágeis. Tinha apenas 19 anos, mas os olhos, grandes, castanhos, quase tristes, pareciam ter visto séculos de silêncio. A casa era pobre, feita de pedra e madeira gasta. O cheiro de pão assando no fogão a lenha não escondia o amargo da traição que pairava no ar. Melik, venha cá, filha. Chamou o pai, com a voz grave e os olhos baixos, sem coragem de encará-la. Ela obedeceu. Sempre obedeceu. Desde criança, Melik foi ensinada que mulheres não perguntam, apenas aceitam. Mas naquele instante, tudo dentro dela queria gritar. Na sala, 3 homens de terno preto esperavam. Um deles era um advogado com ares de abutre. Os outros, assistentes de alguém muito mais poderoso. Esta é Melik, disse o pai, com um gesto seco. Está tudo pronto. Pronto para quê? Ela sentiu o estômago revirar, mas não falou. Os olhos dela buscaram o da mãe, que chorava em silêncio, de costas. Sabia que aquilo era definitivo. O contrato estava sobre a mesa. Era oficial. Legal. Frio. Um pedaço de papel onde se lia o nome do homem que acabaria com a inocência que ela tanto preservava. Barandemir. Empresário. 39 anos. Bilionário. Viúvo. Sem filhos. Melik não fazia ideia de quem ele era. Só sabia o que diziam no vilarejo, que era intocável, poderoso, e frio como as montanhas de gelo que ninguém jamais escalava. Por que ele quer se casar comigo? Sussurrou ela. Porque você é discreta. Pura. E precisa se casar com alguém que não faça perguntas, respondeu o advogado, seco, como quem comenta o preço de um gado. A resposta foi um golpe. Desejo reprimido, fascínio doentio por controle. Era isso que aquele homem procurava? Uma boneca? Uma imagem para satisfazer a sociedade? Mas o que mais dilacerava Melik era o silêncio dos próprios pais. Venderam-na em troca de promessas, dívidas pagas, uma vida melhor, a salvação de uma família à beira da falência. Mas a que preço? Ela seria vendida para um homem que jamais a amara. Quando entrou no carro preto que a levaria a Istambul, os olhos marejados dela não foram acompanhados por um único adeus. Só o barulho da porta se fechando atrás. Aquela foi a última vez que viu o vilarejo onde cresceu. Um lugar de inocência, agora enterrado para sempre. O palácio de Barandemir não parecia real, cercado por colunas de mármore branco e janelas de vidro fumê. A mansão era um espetáculo arquitetônico, mas com alma de prisão. Melik era agora a esposa de um dos homens mais influentes da Turquia. E nem sequer havia olhado em seus olhos. A cerimônia foi discreta. Tudo previamente calculado. Nenhum beijo. Nenhum sorriso verdadeiro. Apenas flashes, contratos e frases decoradas para a imprensa. Você só precisa sorrir, murmurou uma assistente em seu ouvido. E lembrar que, oficialmente, agora é a senhora Demir. Melik engoliu seco. No quarto luxuoso, naquela primeira noite, ela vestia um robe de seda branca, sentada na beira da cama, as mãos entrelaçadas. Seu corpo tremia. Será que ele viria?
Tocaria nela? A possuiria como um estranho frio e calculista? Mas não. A porta se abriu devagar, revelando um homem de presença quase assustadora. Alto, cabelos escuros bem aparados, barba por fazer, e olhos negros como a noite. Ele a observou por longos segundos. Melik. Sua voz era firme, profunda, cheia de um magnetismo inquietante. Este é um casamento de aparências. Para a imprensa, somos marido e mulher. Para você, eu serei apenas um nome, uma sombra em sua vida. Ela sentiu o ar faltar. A confusão era esmagadora. O medo também. Não vou tocá-la, ele completou. Não preciso disso. E nem você. Foi embora sem olhar para trás. A porta se fechou com um estalo seco que soou como uma sentença. Nas semanas que seguiram, Melik passou a viver entre paredes frias, entre criadas que a chamavam de madame e olhares que a julgavam por algo que ela não escolheu. Ela era uma esposa virgem. Uma mulher sem marido. Uma alma sufocada pelo próprio silêncio. As manchetes dos jornais estampavam: o casal de ouro da Turquia, Barandemir finalmente se casa. Discreta, elegante e tradicional, conheça a nova esposa do bilionário turco. Se ao menos soubessem. Você não parece feliz, comentou uma das criadas, certa noite. Não sou, Melik respondeu, sem força para mentir. Ele nunca entrou aqui, não é? Melik apenas balançou a cabeça. 2 meses. 30 madrugadas de desejo silenciado, de mãos que ansiavam por um toque, de coração que pulsava pelo mínimo sinal de humanidade. E nada. Ela era um enfeite. Uma boneca viva. Mas o que ela ainda não sabia, é que nos corredores escuros daquele palácio, Baran a observava. De longe. Com olhos que escondiam um desejo contido, suprimido, reprimido até do próprio coração. Mas o porquê, ainda era um mistério. As noites eram longas demais naquele palácio. Os lustres brilhavam com uma luz fria e distante, como se até a iluminação estivesse ali apenas para manter as aparências. Melik dormia em lençóis de linho egípcio, mas sonhava com o cheiro do campo, o rangido do velho assoalho da casa de sua infância e os sorrisos inocentes que nunca mais veria. A cada dia, ela se tornava mais silenciosa. Aprendeu a andar com os ombros retos, o queixo erguido e os olhos firmes, como as damas da alta sociedade faziam. Mas dentro do peito, seus sentimentos gritavam com força surda, como uma dor abafada que ninguém via. E Barandemir? Ele continuava a mesma figura distante, enigmática, inalcançável. Apenas surgia em jantares oficiais, eventos sociais e aparições programadas para os fotógrafos. Sempre de mãos dadas com ela, sempre com um leve sorriso ensaiado, como se o mundo inteiro fosse apenas um palco, e eles, os atores principais. Você está bela, Melik, ele dizia com formalidade, minutos antes de saírem para um evento beneficente. E ela, por fora, sorria. Por dentro, queria gritar. Ela começou a se perguntar, será que sou invisível para ele? Ou será que sou perigosa demais para que ele se aproxime? Era tudo tão inacreditável, tão profundamente solitário, que Melik começou a escrever cartas para si mesma. Cartas que escondia entre as páginas de livros na biblioteca de mármore. Nelas, confessava o que não podia dizer em voz alta. Querido coração. Porque ainda o espero toda noite, se ele nunca virá. Porque minha pele sente falta de um toque que nunca existiu. Porque meu corpo chora silencioso por algo que ainda nem conhece. Assinado. A mulher que se casou sem nunca ter sido escolhida. Em uma noite particularmente fria, Melik decidiu caminhar pelo jardim.
O vento de outono soprava com leveza, fazendo suas saias esvoaçarem como um sussurro. Ela se sentia viva apenas ali, sozinha, entre as sombras. Livre, por alguns minutos. Mas naquela noite, ela não estava sozinha. Você escreve bem, disse uma voz às suas costas. Ela se virou bruscamente. Era Baran, de braços cruzados, sem terno, com a camisa aberta no colarinho e o olhar mais humano que ela já vira. Ele segurava um dos livros que ela usava para esconder suas cartas. O mundo parou. O medo congelou suas pernas. Você leu? A voz dela saiu fraca, quase infantil. Eu precisava saber o que havia de tão secreto em tantos volumes de poesia espalhados pela biblioteca. Melik sentiu o rosto queimar de vergonha. Queria sumir. Queria apagar todas as palavras. Mas então, ele continuou. Você escreve com a alma. Ele se aproximou um passo. E sente com uma intensidade que me assusta. Ela engoliu em seco. O coração parecia um tambor no peito. As palavras dele eram estranhamente inspiradoras, mas ao mesmo tempo carregavam algo sombrio. Um desejo reprimido? Então por que me mantém à distância, Baran? Ela sussurrou. Por que me trata como uma sombra? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Um vento mais forte passou entre eles, como se a natureza também aguardasse a resposta. Porque você é perigosa, ele disse por fim. Você tem olhos que enxergam o que não quero mostrar. Tem uma alma pura demais para tocar sem me sujar. Aquelas palavras foram um tapa. Um golpe de dor e fascínio. Ela não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Havia algo nele quebrado. Algo que o impedia de amá-la. Talvez medo. Talvez culpa. Talvez apenas orgulho. Mas, pela primeira vez, ela ouviu, realmente ouviu. Não o homem das capas de revista. Não o bilionário inalcançável. Mas um homem cheio de rachaduras invisíveis. E por mais chocante que fosse, aquilo a fez sentir algo novo, empatia, e uma atração incontrolável. Naquela noite, ela voltou para seu quarto, mas não dormiu. Ficou acordada até o amanhecer, lembrando do olhar dele. Um olhar que por um instante, carregava desejo, mas também medo. Ela não sabia ainda, mas aquele momento no jardim foi a primeira rachadura no muro que ele construiu entre eles. E com o tempo, rachaduras crescem. E muros cedem. Depois daquela noite no jardim, os olhos de Melik começaram a procurar Baran nos cantos do palácio. Era como se por um segundo, ela tivesse tocado uma ferida escondida, e agora, quisesse entender a dor por trás daquele homem de pedra. Mas Baran sumiu. Durante dias, não jantou no salão principal. Ignorou reuniões sociais. Reapareceu apenas em entrevistas controladas, onde sua imagem de marido ideal permanecia intacta. Ele viajou a negócios, murmurou uma criada. Mas Melik sabia que era uma mentira. Sentia sua presença como se o ar ao redor dela ainda carregasse o perfume amadeirado dele. Era como uma sombra constante, que a observava sem ser vista. No fundo, ela sabia, ele a desejava. Mas se proibia. Esse era o tormento. Um desejo reprimido, sufocado por medo, orgulho ou um segredo que ela ainda não entendia. E isso só tornava tudo mais insuportavelmente fascinante. O palácio era uma prisão dourada. Os corredores de mármore ecoavam os passos dela, como se zombassem de sua solidão. Cada sala decorada, cada luxo suntuoso, tudo vazio. Tudo morto. A única companhia verdadeira eram os pensamentos, as cartas que ela escrevia e escondia, e a dor silenciosa de não ser amada. Ela era esposa apenas no papel.
Mas o corpo de Melik começava a despertar. Ela sonhava com toques que nunca recebeu. Com beijos que nunca vieram. As mãos se fechavam involuntariamente sobre o peito, o ventre, como se quisessem acalmar um fogo que nascia devagar. Numa madrugada chuvosa, ela sonhou com Baran. Ele se aproximava do seu leito, ajoelhava-se. Olhava em seus olhos com vulnerabilidade. Tocava sua pele como se ela fosse feita de porcelana. E então, recuava. Sempre recuava. Ela acordou ofegante. Com os lábios trêmulos. Com o desejo queimando como nunca. Ela estava se apaixonando. Mas não por um homem doce. Estava se apaixonando por um fantasma emocional. Por alguém que vivia com o corpo presente e a alma trancada. E isso era tortura. Você precisa sair um pouco, madame, sugeriu a governanta certa manhã. Vamos ao orfanato da cidade. Levar doações. O Sr. Baran autorizou. Foi a primeira vez que Melik pisou fora dos portões da mansão desde o casamento. No orfanato, cercada de crianças sorridentes e simples, ela voltou a sentir algo que não sentia há muito tempo: vida. As mãos pequenas que a abraçavam, os olhos brilhantes que a olhavam como se ela fosse uma princesa, derreteram algo dentro dela. Mas foi ao sair do prédio que a surpresa a atingiu como um raio. Baran estava esperando por ela. Parado ao lado do carro preto, de terno impecável, com uma expressão indecifrável. Como foi? Ele perguntou, sem sorrir. Inesquecível, respondeu ela, olhando direto em seus olhos. Como tudo que me fere, e ainda assim me marca. Ele arregalou ligeiramente os olhos, como se aquela resposta fosse um soco silencioso. No carro, o silêncio entre eles era espesso, carregado. As mãos dele repousavam sobre as coxas, firmes. Melik, ao seu lado, apertava a barra do vestido. A respiração dela estava curta. O desejo era quase palpável. Mas, mais uma vez, ele não a tocou. Naquela noite, ela esperou por ele. Vestiu-se com um robe preto de cetim. Deixou o cabelo solto, com os fios caindo sobre os ombros como uma moldura delicada. Acendeu velas. Preparou-se para ser finalmente escolhida. Mas ele não veio. E isso a destruiu. Ela chorou em silêncio. Chorou com uma dor tão profunda e comovente que o travesseiro ficou encharcado. Não por falta de amor, mas por excesso de rejeição. Melik não sabia, mas naquele mesmo instante, Baran estava do outro lado da parede. De pé. Com o punho fechado. A testa encostada na porta. Lutando contra um desejo que o consumia. Se eu entrar agora, não vou conseguir parar. Se eu tocar nela, não serei capaz de deixá-la ir. E ela merece alguém inteiro. Eu sou ruína. No dia seguinte, ela desceu para o café, de olhos inchados, mas cabeça erguida. Bom dia, senhora Demir, disseram as criadas. Bom dia, respondeu ela, com frieza calculada. Se ele não a queria, ela também não imploraria. O jogo havia mudado. Ela decidiu não esperar mais. Começou a cuidar de si. A frequentar as aulas de piano. A caminhar sozinha pelos jardins. A aparecer mais nos eventos sociais. E aos poucos, os olhos de Baran começaram a segui-la. Mais do que nunca. Num desses eventos, Melik usava um vestido vermelho escuro, de veludo. Os ombros à mostra. O cabelo preso em um coque alto. A maquiagem leve, mas com os lábios tingidos de vermelho sangue. Baran a viu de longe. Cercada de homens poderosos, sendo cortejada com olhares admirados.
e algo ferveu dentro dele. Medo, insegurança, ciúme. Tudo o que ele enterrava, explodindo de uma vez. Na volta para casa, o carro ficou em silêncio. Até que ele, pela primeira vez, levantou a voz. O que você está fazendo? Sendo o que você sempre quis que eu fosse, respondeu ela, encarando-o, invisível por dentro. Intocável por fora. As palavras dela o atingiram como navalhas. Mas, por trás da dor, havia algo novo. Baran estava começando a perder o controle. Os dias viraram semanas. As semanas, meses. Os meses, 2 anos. E durante todo esse tempo, Melik foi esposa apenas no papel. Nenhum toque. Nenhum beijo. Nenhum sussurro de amor. Baran era constante como uma sombra, presente nas rotinas sociais, nas aparições para a mídia, nas jantas elegantes, mas ausente no único lugar onde ela mais precisava dele, no silêncio do quarto. Na noite fria da solidão. Ela o desejava com uma dor física, aguda, impossível de esconder. Bastava olhar nos olhos dele para perceber que ele também travava a mesma batalha interna. Um conflito entre o desejo brutalmente reprimido e o medo de algo que ela ainda não compreendia. Certa noite, Melik estava diante do espelho, vestida em uma camisola branca de seda, cabelos soltos, pele nua como porcelana. Observava-se. Tentava encontrar a razão pela qual ele a evitava. Será que sou invisível? Indesejável? Ou será que ele está quebrado demais para amar alguém como eu? Na sala de reuniões do palácio, Baran observava uma das fotos mais recentes deles, tirada num evento beneficente. Ela ao lado dele, impecável, linda, com os olhos apagados e a alma disfarçada. Ele passou os dedos sobre o rosto dela, como se aquilo pudesse diminuir a culpa que o sufocava. Você está se tornando forte demais, e isso me assusta. Murmurou ele para si mesmo. No segundo inverno de casamento, a rotina já havia se instalado como uma névoa amarga. Ela tomava café sozinha. Almoçava em silêncio. À noite, ouvia os passos dele ecoando no andar de cima, parando por instantes diante de sua porta. E depois, se afastando novamente. Sempre a mesma dança de fascínio e covardia. Até que uma noite, ela decidiu quebrar o ciclo. Estava sentada na sala de leitura, com um livro aberto no colo, mas sem conseguir ler uma linha. Quando sentiu o perfume amadeirado dele atrás de si, fechou o livro e falou: "Por que nunca me toca?" Baran congelou. "Eu fui dada a você como esposa. Mas você me trata como se eu fosse um fantasma. É isso que sou para você? Uma sombra silenciosa para te acompanhar em público?" Ele se aproximou lentamente. A tensão no ar era quase insuportável. "Você não entende", ele começou, com a voz baixa. "Se eu te tocar, não saberei parar. E se eu não souber parar, vou destruir você, como destruí tudo o que já amei." Melik levantou-se, enfrentando-o com olhos marejados. "Então me destrua, Baran. Mas pare de me matar um pouco a cada dia com esse silêncio. Eu estou viva. Eu respiro. Eu sinto. Eu espero por você, toda noite." A dor dele foi visível. Mas, mesmo assim, ele virou as costas e foi embora. Na manhã seguinte, ele viajou para Ankara, sem se despedir. Ficou fora por 3 semanas. 3 semanas em que Melik definhou por dentro, mesmo com o exterior impecável. Sorriu para jornalistas, desfilou em eventos, cumpriu o papel da esposa perfeita. Mas à noite, chorava como uma mulher abandonada pelo destino. Foi nesse período que Melik conheceu Feraye, uma mulher elegante e misteriosa, ex-noiva de Baran.
Ela se aproximou durante um evento social e disse: "Você é linda, e muito mais forte do que eu fui. Ele vai destruir você, Melik. Porque homens como ele não sabem amar." "Por que está me dizendo isso?" "Porque eu tentei consertá-lo. E quase perdi a minha alma." Essas palavras assombraram Melik. Quando Baran voltou, algo estava diferente. Mais sombrio. Mais calado. Mais perigoso. Durante um jantar silencioso, ele a observou longamente. Havia uma intensidade no olhar dele que queimava. Como se cada movimento dela despertasse uma fome antiga e reprimida. "Está tudo bem?" Ela perguntou, tentando manter a voz firme. "Não", ele respondeu. "Nada está bem quando você começa a tomar o lugar de tudo o que lutei para esquecer." Melik segurou os talheres com força. "Eu não quero ser sua lembrança, Baran. Quero ser sua realidade." Mas ele apenas se levantou e saiu, deixando-a sozinha mais uma vez. O vazio naquela sala parecia ter engolido tudo, até mesmo o fôlego dela. Naquela noite, ela dormiu no chão do quarto, enrolada num cobertor, tremendo. Não de frio, mas de exaustão emocional. O palácio inteiro parecia rir dela, como se dissesse: "Você nunca será tocada." No meio da madrugada, ela ouviu a porta se abrir. Não se moveu. Apenas ouviu os passos se aproximarem devagar, hesitantes. O som de uma respiração contida. Depois, silêncio. Quando acordou, estava deitada na cama. A manta sobre ela. E um bilhete sobre o travesseiro. "Você merece mais do que um homem quebrado. Mas eu estou começando a desejar ser inteiro. Por você. Baran." Essa foi a primeira rachadura real no gelo. E depois disso, pequenas mudanças começaram. Ele passou a sentar-se com ela nas manhãs. Começou a escutá-la falar sobre livros, orfanatos, flores, vida. Começou a rir discretamente. Começou a se permitir existir na presença dela. E ela voltou a respirar. Certa tarde, ele entrou no jardim onde ela pintava. Parou atrás dela em silêncio. "Você ainda espera por mim?" ele perguntou. Ela baixou o pincel e o encarou. "Não. Agora, eu espero que você se encontre. Porque eu não quero mais ser apenas um lugar onde você esconde seus fantasmas. Eu quero ser o lar onde você os enterra. E decide viver." Aquela frase mudou tudo. Baran se virou e foi embora. Mas seus olhos estavam úmidos. Naquela noite, Melik não dormiu. Caminhou descalça pelos corredores silenciosos do palácio, as mãos espalmadas nas paredes geladas, sentindo-se cada vez mais próxima de algo que não conseguia nomear. Havia um cheiro no ar. Um pressentimento. Baran estava prestes a quebrar. Mas, como toda estrutura que esconde rachaduras profundas, quando o colapso viesse, seria devastador. Na manhã seguinte, Melik desceu para o café e encontrou a mesa posta, mas Baran não estava. Uma das criadas, com olhar hesitante, entregou-lhe um envelope. Era um convite. Manuscrito. Dele. "Venha à biblioteca às 20 horas. Sozinha." Baran. Melik sentiu o estômago se fechar. Estava ali o convite que ela esperava há 2 anos. Mas também havia medo. Porque, no fundo, ela sabia, ele ia se abrir. E nem toda verdade é bonita. A biblioteca era o lugar mais silencioso do palácio. Paredes cobertas por livros que ninguém lia, estantes que pareciam esconder mais segredos que histórias. Ao entrar,
Melik o viu de costas, com um copo de uísque na mão e o rosto voltado para a lareira acesa. Baran não se virou de imediato. Apenas disse: "Você sabia que já fui noivo?" Ela se aproximou devagar, mas manteve distância. Os ombros dele estavam tensos, como se contivessem séculos de dor. "Ferai, não é?" Ela perguntou com cautela. Ele finalmente se virou, os olhos sombrios como tempestade. "Sim. Estávamos juntos há 6 anos. Ela era linda, ambiciosa, perfeita para o papel de esposa. A mídia nos amava. Meu pai também. O casamento estava marcado, até que descobri a verdade." Melik ouviu o estalo do gelo no copo enquanto ele girava a bebida. "Descobriu o quê?" "Que ela era amante do meu pai." A frase caiu como uma bomba no ar. Melik ficou imóvel. Sem ar. Sem fala. Baran sorriu com ironia, como quem já sofreu tanto que até o horror virou hábito. "Eles riam de mim pelas costas. Enquanto eu preparava votos de amor, eles se encontravam no meu próprio apartamento. Quando confrontei meu pai, ele me chamou de fraco. Disse que Ferai precisava de um homem de verdade. Eu quebrei uma garrafa na cabeça dele." Melik levou as mãos à boca, assombrada. "E ela?" Ela apenas me olhou com desprezo e disse: "Você nunca saberia o que fazer com uma mulher como eu." Essas palavras. Baran fechou os olhos como se ainda doíssem mais do que qualquer ferida física. Desde aquele dia, prometi a mim mesmo que nunca mais tocaria uma mulher que não fosse minha em alma, não apenas em aparência. Mas o problema é, que não sei mais confiar. Nem mesmo em mim. Melik se aproximou, o coração pesado. "E por isso me comprou? Para ter alguém puro o suficiente para não te trair, mas distante o bastante para não se envolver?" Baran abaixou o olhar. "Eu precisava de paz. De controle. De silêncio. E você era a imagem perfeita da paz. Mas, desde o primeiro dia, você me tirou o chão." Houve um instante de silêncio profundo entre eles. "Você me assusta, Melik", ele confessou. "Porque quando você me olha, eu quase acredito que ainda sou humano. E isso, me apavora mais do que qualquer traição." Melik sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Caminhou até ele, devagar, como se aproximasse de um animal ferido. "Eu não quero sua paz, Baran. Eu quero sua verdade. Seus pedaços quebrados. Eu quero ser o lugar onde você pode sangrar, e ser curado." Ele a olhou como se ouvisse aquilo pela primeira vez. "E se eu te ferir também?" Ela respondeu, com a voz trêmula. "Já está me ferindo há 2 anos." Baran deixou o copo cair. O líquido espalhou-se pelo tapete como sangue. Ele a puxou de repente, envolvendo-a num abraço forte, desesperado. Melik sentiu o corpo dele tremer. Sentiu o cheiro da bebida misturado ao perfume caro. O calor. O caos. O medo. E o desejo. Foi ali, no meio de uma biblioteca silenciosa, que o muro começou a ruir. Nos dias seguintes, Baran mudou. Aparecia mais. Conversava. Tocava a mão dela durante o jantar. Observava-a com olhos intensos demais para fingir que era apenas afeto. Melik começou a sorrir sem esforço. Os olhos brilharam de novo. O palácio já não parecia uma prisão, era como se o lugar estivesse ganhando cor, à medida que ele se permitia sentir. Mas com essa aproximação, veio também o medo. Ela percebia os momentos em que ele ainda se afastava sem motivo. Quando os olhares ficavam intensos demais, ele mudava de assunto, saía da sala ou fingia estar ocupado.
Era o instinto de sobrevivência de um homem que viveu ferido demais. Uma noite, ao vê-la vestida para um evento beneficente, com um vestido azul claro, os ombros nus e um colar de pérolas no pescoço, Baran a olhou como se não conseguisse respirar. "Está linda", disse ele, quase num sussurro. "E ainda assim, não me toca", ela respondeu, com um sorriso triste. Ele se aproximou, encostou os dedos na pele dela, e recuou, como se queimasse. "Você me faz esquecer o que jurei nunca mais sentir." Ela o olhou com ternura. "Então esqueça. Porque o que há entre nós, já é maior do que qualquer promessa que você tenha feito a si mesmo." Mas os fantasmas dele ainda estavam vivos. Feraye voltou a aparecer em manchetes. Uma entrevista antiga dela viralizou, onde dizia: "Barandemir é um homem que jamais será capaz de amar alguém de verdade. Ele vive cercado de espelhos, mas nunca se enxerga." Melik viu a matéria por acaso. E seu coração apertou. Naquela noite, Baran não voltou para casa. Ela esperou até a madrugada. Sentada na beira da cama. O hobby caindo pelos ombros. As velas derretendo no criado mudo. Quando ouviu a porta se abrir às 3 horas da manhã, correu para o corredor. Ele estava ali. Embriagado. Destruído. "Baran", ela sussurrou, o envolvendo com os braços. "Por que você ainda acredita nas palavras de alguém que te feriu?" Ele se afastou bruscamente. "Porque eu acreditei nelas por tempo demais." E quando você passa tempo demais ouvindo que não é digno de amor, começa a achar que é verdade. Melik o encarou. Com os olhos cheios. Mas firmes. "Então deixa eu te provar que é mentira. Deixa eu te mostrar que o amor não destrói, ele cura." Baran caiu de joelhos diante dela. A cabeça encostada em seu ventre. O corpo tremendo. "Eu não sei como amar, Melik. Mas quero tentar. Por você." Ela o segurou, como se estivesse segurando a alma dele em pedaços. "Então me toque. Não com as mãos, mas com a sua verdade. A sua entrega. Porque eu já sou sua, há muito tempo." O céu sobre Istambul estava coberto por nuvens pesadas, e a chuva começou a cair devagar, como se o universo inteiro estivesse esperando algo acontecer naquela noite. Dentro do palácio, o silêncio era espesso. Os corredores dormiam. As luzes, suavizadas pelas paredes de vidro, criavam sombras que dançavam sobre o chão de mármore. E no centro de tudo, havia um quarto onde o tempo parecia ter parado. Melik estava diante do espelho. O robe de cetim escorregava lentamente por seus ombros, revelando a pele suave, o colo trêmulo, a respiração irregular. Ela não sabia por quê, mas aquela noite era diferente. O ar parecia vibrar. Como se tudo estivesse prestes a mudar. Ela não o viu entrar. Mas sentiu. Sentiu o corpo estremecer antes mesmo de ouvir os passos. E então, através do reflexo do espelho, viu Baran parado atrás dela, com o rosto marcado por um misto de tensão e ternura. "Por que está aqui?" Ela sussurrou, sem se virar. "Porque esta noite, eu perdi a luta." Ele se aproximou devagar, como se temesse assustá-la. Mas ela não recuou. Ficou ali, firme, esperando. O coração de Melik batia como um tambor. 2 anos esperando por aquele momento. 2 anos de desejo silencioso, medo e distância. Tudo os levou até ali. Baran parou atrás dela e levou uma das mãos até o cabelo solto dela, afastando-o com delicadeza. Os dedos tocaram a nuca dela com a reverência de quem encontra algo sagrado. "Eu pensei que poderia te manter longe", ele murmurou.
que poderia fingir que você não era tudo o que eu precisava. Mas cada vez que te via sorrindo, doía. Ela fechou os olhos. As lágrimas escorreram, silenciosas. E você doeu em mim todos os dias, Baran. Ele encostou os lábios no ombro dela. Um beijo leve. Quase imperceptível. Mas para Melik, foi como ser tocada pela vida pela primeira vez. Ela se virou devagar. E o encarou. O rosto dele estava a poucos centímetros do seu. Os olhos escuros, turvos de desejo e confissão. As mãos trêmulas repousavam ao lado do corpo, como se lutassem contra anos de autonegação. Eu tenho medo, ele disse. De não saber te amar do jeito que você merece. Ela levou as mãos ao rosto dele. Sentiu a barba por fazer, os ossos da mandíbula, o calor que emanava da pele. Então me ama do seu jeito. Mas me ama. Baran puxou-a para perto com um movimento suave, mas intenso. Os corpos se encontraram como peças há muito tempo separadas. Os lábios se tocaram com um beijo lento, cheio de hesitação, mas carregado de fascínio e entrega. Foi como se o mundo inteiro parasse de girar. Melik sentiu a alma sair do corpo, atravessar um portal de sensações e repousar ali, no coração daquele homem quebrado que agora, enfim, a tocava não com luxúria, mas com reverência. Ele a deitou devagar sobre a cama, como quem repousa uma flor delicada em solo fértil. O Rob caiu sem pressa. E os olhos dele não a devoraram. A admiraram. A honraram. Você é mais do que imaginei, ele murmurou, os dedos traçando a curva da cintura dela. E eu, menos do que você merece. Ela segurou sua mão e a levou até o próprio peito. Não me diga isso. Você é o único homem que eu esperei, mesmo sem saber o que era esperar. Os beijos vieram depois. Um de cada vez. Lentos. Profundos. Em cada beijo, uma dor sendo curada. Em cada toque, um medo sendo desfeito. Aquela não foi apenas a primeira noite de amor. Foi o nascimento de um novo Baran. De uma nova Melik. Dois estranhos que se conheceram no silêncio e se encontraram na entrega. A chuva lá fora se intensificou, batendo contra os vidros como aplausos do céu. Os corpos se uniram com intensidade, mas também com doçura. Não havia pressa. Não havia máscaras. Apenas dois corações batendo em um mesmo compasso, finalmente livres do cárcere do medo. Melik chorou. E Baran também. Porque ali, naquele quarto iluminado por velas e banhado pela tempestade, o desejo contido finalmente floresceu em amor real. Quando os corpos repousaram lado a lado, ainda trêmulos, ele a segurou contra o peito como se jamais fosse soltá-la. Eu te quebrei, Melik? Ela sorriu, com os olhos fechados. Não. Você me reconstruiu. E agora, estamos inteiros. Pela primeira vez desde o dia em que entrou naquele palácio, Melik dormiu sem peso no peito. E Baran sonhou. Sonhou com um campo florido, onde uma mulher corria em direção a ele com os braços abertos. Ela era leve. Livre. E o abraçava como se ele fosse o lar. Quando acordou, Melik ainda dormia em seus braços. E pela primeira vez em anos, ele sentiu paz. Não por controle. Mas por amor. Nos dias seguintes, tudo mudou. O olhar dele estava mais calmo. A voz mais gentil. Os toques, frequentes e espontâneos. Ele a levava para cafés discretos em bairros antigos da cidade. A apresentava como sua esposa verdadeira, não só para o mundo, mas para si mesmo. As revistas ainda chamavam de casamento de fachada, mas agora, era tudo real.
Eles andavam de mãos dadas, trocavam olhares em jantares, e até as criadas notaram. O Sr. Baran está sorrindo. De verdade. Melik sorria de volta, mas no fundo sabia, aquele homem ainda guardava cicatrizes. E o caminho até a cura total seria longo. Mas agora, ela caminhava com ele. A manhã seguinte foi como um recomeço silencioso. Melik despertou envolta nos braços de Baran, o rosto dele colado ao seu pescoço, os corpos ainda entrelaçados, como se o universo tivesse decidido, por fim, dar trégua àqueles dois corações cansados. Ela não disse nada. Apenas o observou dormir. Ele parecia diferente. Suave. Vulnerável. Humano. A luz do sol invadia o quarto timidamente, acariciando os traços dele com delicadeza. E foi então que ela entendeu, aquele homem frio, que durante 2 anos a manteve à distância, agora pertencia a ela, não por obrigação, mas por escolha. Baran despertou com um suspiro profundo, e ao abrir os olhos, a primeira coisa que viu foi o sorriso dela. Pequeno. Doce. Quente. Ele acariciou o rosto dela com os dedos, como se temesse que tudo fosse apenas um sonho. Você está aqui, murmurou. Sempre estive, ela respondeu. A transformação não foi apenas emocional. Foi visível. Melik passou a caminhar com outro porte. O olhar mais firme, o sorriso mais presente. As criadas notavam. Os olhares mudaram. O palácio, antes opressor, agora parecia vivo. Ela se tornará uma mulher amada. E isso refletia em cada passo. Baran, por sua vez, surpreendia a todos. O homem reservado que mal falava com os funcionários, agora descia para o café da manhã ao lado da esposa. Participava das conversas, fazia piadas secas, mas genuínas. Os funcionários trocavam olhares curiosos, como se não reconhecessem aquele novo senhor do palácio. O Sr. Baran sorriu hoje, cochichou uma empregada. E elogiou o chá de jasmim da madame, disse outra, quase rindo. Era como se uma nova energia tivesse invadido aquele lugar. Mas o mundo lá fora não dorme quando um homem poderoso muda demais. Na segunda-feira seguinte, Baran e Melik participaram de um evento beneficente em um luxuoso hotel de Istambul. As câmeras o cercaram como abelhas atraídas por perfume. Senhor Demir. Senhora Demir. Uma palavra para a imprensa. Eles se olharam, cúmplices, e Baran, pela primeira vez, não hesitou em pegar a mão da esposa e dizer com firmeza: minha esposa é a melhor parte da minha vida. E tudo o que faço agora, faço por nós. Os flashes estouraram. As manchetes não demoraram a surgir. Baran Demir assume estar apaixonado por Melik após 2 anos de casamento de fachada. Mudança de postura levanta suspeitas. O que há por trás da nova imagem do bilionário? E onde há amor, há também olhos invejosos. Na semana seguinte, Ferai reapareceu. Foi numa tarde nublada. Melik lia um livro no jardim quando uma das criadas veio avisá-la. Senhora, uma mulher chamada Ferai está na entrada. Disse que tem algo urgente a tratar com o Sr. Baran. Ela exigiu ser ouvida. O coração de Melik apertou. Ela desceu os degraus devagar, e ao chegar ao hall de entrada, o viu de pé, com as mãos nos bolsos, olhando fixamente para a mulher que um dia fora sua noiva e sua traição mais profunda. Ferai usava um vestido preto justo, os cabelos soltos, a maquiagem perfeita. Mas havia algo, vazio. Um brilho artificial nos olhos. Como se ela soubesse que estava diante de algo que não podia mais controlar. Vim avisar que certas pessoas não estão satisfeitas com sua mudança repentina, Baran, ela disse com frieza.
você está desviando de acordos antigos. Homens como você não se apaixonam por esposas contratadas. Melik sentiu o sangue gelar. Baran respirou fundo, mantendo o controle. Melik não é uma esposa contratada. Ela é minha mulher. E quem se opõe a isso, terá que lidar comigo. Ferai sorriu com ironia. Veremos por quanto tempo você mantém esse teatro. E se foi. Sem olhar para Melik. Mas deixando um veneno no ar. Naquela noite, Baran ficou em silêncio. Não jantou. Subiu para o escritório e trancou-se por horas. Melik, inquieta, subiu até lá com uma bandeja de chá. Posso entrar? Ela perguntou, batendo suavemente. Ele não respondeu. Mas destrancou a porta. Ela entrou e o encontrou sentado na poltrona, com o rosto nas mãos. Eles vão tentar te atingir, ele disse, sem encará-la. Porque agora, você é minha fraqueza. Ela se ajoelhou à frente dele e pegou suas mãos. Então que me transformem em sua força. Baran levantou o rosto. Havia um peso nos olhos dele, mas também uma certeza nova. Um tipo de amor que vai além do desejo. Era proteção. Entrega. Lealdade. Eu tenho inimigos, Melik. Pessoas que se alimentam do caos. Se elas virem que agora eu sou feliz, vão querer destruir isso. Que tentem, ela disse com firmeza. Eu não fui entregue a você para parecer forte. Eu fui feita para ficar. Mesmo quando o mundo inteiro cair. Baran a puxou para o colo. Enterrou o rosto no pescoço dela. Inspirou o cheiro de jasmim que ela exalava e murmurou. Como você consegue ser tudo o que eu preciso, sem pedir nada em troca? Ela respondeu com a voz quase inaudível. Porque o que você me deu vale mais do que qualquer riqueza, me deu amor quando nem sabia como. E me deu você, inteiro. Na manhã seguinte, ele a levou para fora da cidade. Foram para uma casa simples, escondida entre colinas verdes e um lago cristalino. Lá, longe das câmeras, dos contratos e dos fantasmas do passado, eles viveram dias de paz, desejo e reencontro. Baran cozinhava. Melik dançava descalça no gramado. Riam. Faziam amor com o corpo e a alma. Tocavam um ao outro como quem reconhece o outro como lar. Era como se os dois estivessem renascendo. Mas antes de dormirem na quarta noite, Baran disse: quando voltarmos, o mundo não será tão gentil. Melik acariciou o rosto dele. Eu também não serei gentil com quem tentar nos afastar. Ele sorriu, com os olhos cheios de adoração. Você se tornou minha mulher, Melik. E isso é minha maior vitória. A volta para Istambul foi silenciosa. O carro deslizava pela estrada enquanto as mãos de Baran permaneciam entrelaçadas às de Melik. Ambos sabiam que aquele breve refúgio nas colinas havia sido mais que uma fuga, fora um ritual de transformação. Mas os sussurros da cidade os esperavam. E com eles, a sombra do passado. Na manhã seguinte, o nome de Melik estava nos jornais. Uma matéria maldosa, repleta de insinuações. A nova face de Barandemir, teria a esposa do bilionário sido usada como peça de marketing? Fontes afirmam que ela foi escolhida por conveniência, não por amor. Baran atirou o jornal na lareira. As chamas devoraram o papel com a mesma raiva que ardia em seu peito. Vão tentar te destruir porque não conseguem mais me controlar, ele disse, encarando Melik com seriedade. Mas eu não vou permitir. Nem que para isso eu tenha que enfrentar cada nome por trás dessa guerra suja. Ela se aproximou e pousou a mão sobre o peito dele. A única coisa que me destruiria
seria você voltar a ser quem era antes de mim. Baran assegurou firme. Isso nunca mais vai acontecer. 2 dias depois, o impensável aconteceu. Um dossiê anônimo chegou à redação de uma revista influente, acusando Melik de ter sido vendida para Baran em troca da quitação de dívidas de sua família. Documentos, registros bancários e até fotos antigas foram vazados. A notícia explodiu como uma bomba. Melik acordou com o som de seu nome sendo gritado por repórteres do lado de fora do portão. Câmeras. Microfones. Invasões. Baran estava no telefone com seus advogados, gritando ordens, tentando conter o escândalo. Mas Melik, em silêncio, desceu até o jardim e permaneceu ali. De pé. Sozinha. Vestida de branco. Ela não chorava. Estava serena. Como se já tivesse sentido toda a dor do mundo e agora não houvesse mais espaço para desespero, só verdade. Quando Baran finalmente a encontrou ali, correu até ela. Eles não têm o direito de fazer isso com você. Eu vou processar cada um. Ela o olhou com calma. E disse: talvez seja a hora de contar ao mundo quem eu sou. Quem você é. E quem nos tornamos, juntos. Naquela tarde, Melik fez algo que ninguém esperava. Convocou uma coletiva de imprensa. Ela mesma. Sem assessores. Sem maquiagem profissional. Sem ensaios. Apenas ela, a mulher que foi comprada, ignorada, desprezada, e ainda assim, amou. Baran ficou parado nos bastidores, o coração socando o peito. Não tentou impedi-la. Sabia que precisava vê-la enfrentar o mundo com a mesma força com que enfrentou o silêncio dele. Melik se posicionou diante dos microfones. Os flashes a cercaram. Os olhos famintos dos jornalistas esperavam escândalo. Mas o que receberam foi verdade. Meu nome é Melik. E sim, eu fui entregue a este homem. Fui comprada como esposa, como objeto de um acordo. Mas ninguém pensou que eu fosse me tornar algo além disso. Ela fez uma pausa. Respirou fundo. Durante 2 anos, fui uma mulher invisível. Intocada. Silenciosa. Mas enquanto todos achavam que eu era só mais uma boneca de luxo, eu aprendi a conhecer o homem que estava por trás do bilionário. E ele me ensinou a ver além da dor. Os jornalistas murmuravam. A tensão crescia. Eu não sou uma vítima. Eu sou o milagre de um homem que renasceu. E se me amarem ou me odiarem por isso, eu continuarei aqui. Ao lado dele. Não por contrato. Mas por escolha. Por amor. Baran sentiu os olhos arderem. Melik sorriu suavemente para os repórteres, fez uma breve reverência e saiu da sala com dignidade. O vídeo da coletiva viralizou. Em poucas horas, as redes sociais explodiram com mensagens de apoio. Ela é incrível. O mundo precisa de mais histórias assim. Nunca mais vou duvidar de um silêncio feminino. E com isso, o império de Baran começou a mudar. Ele demitiu velhos aliados que o mantinham preso às aparências. Rompeu contratos com empresas que queriam usá-lo como fachada. Criou uma nova fundação em nome de Melik, voltada para o acolhimento de mulheres silenciadas. O coração do palácio, antes murado, estava aberto. E nele, agora vivia uma mulher que transformava tudo o que tocava. Numa noite chuvosa, semanas depois da coletiva, Baran a levou até o topo do prédio mais alto de Istambul. Era ali que ele ia quando queria fugir de tudo. Mas desta vez, ele levou Melik com ele. Com os olhos molhados de chuva e emoção, tirou um pequeno anel do bolso e ajoelhou-se. Melik,
Quer se casar comigo de verdade? Ela riu, entre lágrimas, e se ajoelhou junto. Eu já sou sua. Mas sim, quero. Quero 1000 vezes. Eles se beijaram ali mesmo, sob a tempestade. O beijo de quem sobreviveu. De quem não desistiu. Meses depois, veio outra surpresa. Melik passou mal durante um evento beneficente. Ao voltar para casa, foi atendida pelo médico da família. O diagnóstico foi mais do que inesperado. Ela estava grávida. Baran caiu de joelhos quando ouviu a notícia. Abraçou a barriga dela com reverência, como se cada célula daquela nova vida fosse um milagre que jamais acreditou merecer. Nosso filho vai saber de onde viemos, disse ele, com voz embargada. E vai crescer sabendo o poder do amor que o gerou. O tempo passou. O escândalo foi esquecido. As feridas cicatrizaram. E o mundo aprendeu a olhar para Melik não como a mulher que foi vendida, mas como aquela que comprou um coração inacessível e o transformou com amor. No dia em que o bebê nasceu, um menino de olhos escuros como o pai e sorriso doce como a mãe, Baran chorou. Não pelas dores do passado, mas pela beleza do presente. Ele vai se chamar Akan, disse Melik, sorrindo. Que significa nobre rei. Baran a olhou, emocionado. E você será para sempre a rainha do homem que eu me tornei por te amar. Eles voltaram ao vilarejo anos depois. A velha casa de pedra ainda estava lá, mas agora Melik não chorava ao vê-la. Ela sorria. Caminhava pelas ruas de cabeça erguida, com o pequeno Akan no colo e Baran ao lado. O povo murmurava ao vê-los. Aquela é a menina que foi vendida, não é? Não, aquela é a mulher que venceu. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.